Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o relatório do Tigar 11. Então bora começar? Deixa minhas redes aí para você que não é inscrito no canal, se inscreva. E para você que não está no grupo do Telegram, ó, o link fica na descrição, juntamente com o link do meu Instagram, fechou? Então sem mais enrolação, bora conversar sobre o relatório do Tigar. E já adiantando para vocês, esse é um relatório muito extenso, vocês podem ver aí, 30 páginas. Relatório muito detalhado, porém a estrutura da formatação dele não é muito agradável, viu? Sinceramente, ele é um relatório meio cansativo de ler. Eu já vi muita gente reclamando desse mesmo ponto, que é um relatório de difícil leitura, não é um relatório tão fácil de você ler assim. Mas eu vou comentar os pontos principais, não vou passar por todos os mínimos detalhes, vou falar o principal, até porque é a primeira vez que eu trago o relatório desse fundo aí. Então é mais um geralzão dele. Nos próximos a gente vai ver como é que tá a mesa mesmo. Nesse momento, geralzão. É um fundo de 1,5 bi aí. A gestão é a TG Core, lá de Goiânia. E a gente vê as taxas dele, que é um ponto muito chato desse fundo. É um ponto que muita gente reclama, que são taxas bem puxadas, né? Administração 1,5% ao ano, já é uma taxa cara. E a de performance, que é 30%. 30% do que exceder 100% do CDI. Cara, é muito puxada essa taxa. Muito puxada. Então é um ponto de reclamação de vários investidores. É aquela coisa, o fundo ele investe num modelo, esses fundos de desenvolvimento, para quem não sabe, é um fundo de desenvolvimento, é um fundo um pouco mais complexo e tal, mas, poxa, podia dar uma melhorada, né, nessa taxa. Eu vou mostrar para vocês depois, mais para frente, quanto que essa taxa representou da receita total do fundo. Aí vocês vão entender porque eu estou falando que a taxa é cara. Ele começa a falar, ó, 197 ativos, localizados em 20 estados, 108 municípios. Ele coloca, ó, duas aquisições de duas incorporações verticais, que são prédios mesmo de fato, né? Pagou 1,22 por cota, que dá um yield em relação a esse em relação a essa cota de fechamento de 112 de 1,09. Galera, é um ponto a se comentar. Fundo de desenvolvimento, a tendência dele é ter um yield conforme as coisas foram vendendo e tal. Então depende muito do momento que você entra nele. Se você entrar no momento que ele está construindo, não está ainda na fase de arrecadar tantas vendas, inevitavelmente vai ser mais baixo. Então tem esse ponto, esse é um fundo que você tem que ter paciência. Desenvolvimento em si é um setor que você tem que ter muita paciência. É um setor que eu gosto? Não gosto. É um setor de desenvolvimento, para mim, não é um negócio que me atrai os olhos, né? É algo que eu vejo assim como interessante. Até porque a gente tem aí coisas similares que dão um yield bem melhor, né? Um yield bem melhor. Então, se for para tratar de loteamento, multipropriedade, etc., eu prefiro estar neles na ponta credora. Não tanto na ponta que está lá, de fato, fazendo a incorporação e tudo, fazendo loteamento. Eu fico mais tranquilo assim. É menos risco. Porque qual que é o ponto, pessoal? É sempre o risco versus o retorno. Se você não tiver um retorno para compensar esse risco, cara, não tem muito porquê. Então, tem esse ponto aí dos equities, dos loteamentos. É um tipo de fundo para quem tem mais paciência com o produto e tudo. Demanda mais estudo, muito mais atenção que um fundo normal. E, aliado a isso, tem um relatório de uma formatação não muito amigável. Sinceramente, eu não acho tão legal essa questão. O ponto que eu quero trazer aqui, que até a gestão trouxe, eu vou pular muita coisa, viu, galera? Porque é muito texto, é muito maçante, mas um ponto que ele coloca aqui, ó, que o Tigar está no auge histórico de dividendo yield acumulado nos últimos 12 meses. Até porque aquela coisa, a cota caiu muito, né? Esse fundo eu lembro que já foi cotado a quase R$140. Tá 110, já foi a 110, então caiu bastante, né? E ele ainda coloca que tem um spread em relação ao NTNB de 5%. Olhando isso, você vê, é um bom investimento. Porém, como eu falei, depende de muito acompanhamento e muita paciência. O que a maioria grande maioria dos investidores aí não tem tanta paciência assim, não tem tanto acompanhamento e tal. É um fundo mais delicado.
Ele coloca aqui, ó, loteamento que tem Land Bank, carteira de recebíveis, Cipaz, Novo Colorado, 56% é equity, loteamento, por isso que eu falei, é um risco muito maior. Mas, para não ser só pontos de atenção para vocês, para quem quer entrar de fato no desenvolvimento, fundo de desenvolvimento, não tem outro fundo, na minha visão, que não seja esse. Se você quer, não, eu estou ciente dos riscos, dos retornos, tudo mais, quero entrar em desenvolvimento. Cara, esse é o fundo para você. Esqueça Tord, esqueça MiFIs. Cara, esse é o fundo para você. Esse é o fundo. É o único fundo de loteamento aí que faz um serviço, na minha visão, muito bom. Tá comentando os outros dois que tem. Tord, já fiz vários vídeos, não preciso nem falar, né, de muita coisa. E o MiFi, ele já teve vários problemas com a CVM, já ficou sem ser negociado por 3 meses, a CVM barrou. Aí teve agora as últimas DFs dele, que a CVM mandou fazer de novo. Então, assim, é um fundo que sempre está se enrolando com a CVM e eu prefiro ficar longe. Eu não quero querer entender o rolo para ver se a gestão está certa, se a gestão está errada, o que a gestão está fazendo. Isso para mim é indiferente. O que eu quero é ganhar dinheiro. E se tem um fundo que está dando problema com a CVM, eu vou entrar nele? Não vou caçar dor de cabeça. Então, para você que quer desenvolvimento, Tigaro é o fundo para você. Então, pegue, entre, leia os relatórios, entenda a operação e entenda que não é um fundo simples, é um fundo um pouco mais complexo. Ele traz aqui um pouco do monitoramento dos empreendimentos, o que é excelente para um tipo de fundo desse. O monitoramento chega a ser, digamos assim, exaustivo. Por isso que eu falo que a leitura desse relatório é uma leitura complicada. Não é complicado, mas é uma leitura cansativa, porque ele traz tudo que tem para trazer. E como é muita coisa, acaba que ele traz muita informação. Então é um relatório que você tem que tirar um certo tempo para você entender. Ele tem uma carteira um pouquinho de CRI, 12% do PL dele, 39 séries de CRI e tal, bem diversificado. A gente pode ver as séries aqui. E, geralmente quando um fundo de desenvolvimento faz isso é para ter um carrego um pouco melhor. Ele tem shopping, ativos em bolsa, então ele tem outros FIIs dentro dele. Tem outros FIIs, interessante. Equity, multipropriedade, 5% do PL. Incorporações, 12% do PL. Aqui um pouco da rentabilidade dele, mais gráfico de rentabilidade. Liquidez muito boa, 3.600.000 aí por dia, não tem nem o que comentar. Número de cotistas vem crescendo aí, de forma até interessante. A questão da cota que eu falei que já esteve lá próximo de 140 reais, olha como ela veio despencando aí. E o momento, para quem gosta, é a hora, né? Você tá pegando aqui, tá quase nos valores lá do crash do Corona. Então, né? Um pouco dos resultados. E agora é um ponto que eu quero comentar, até mudou aqui um pouco, mas eu quero comentar com vocês, que é o seguinte. A gente tem aí essas receitas, 21/2, se não me engano, é o segundo semestre, e eu quis colocar aqui para vocês um ponto que o que representa as taxas dele, para a gente conversar, que é um ponto que eu já vi vários investidores, pessoal que é do fundo mesmo, que carrega o fundo há tempo, que comenta que não gosta, que é isso aqui, a taxa de performance dele, como eu mostrei lá em cima, é uma taxa bem puxada, e ele provisiona essa taxa e paga no final do semestre. Ele pagou aqui, ó, 17 milhões. Pegando essa receita desse 21/2, que é o segundo semestre do ano aí, a gente vê que o fundo teve 111 milhões de receita. E de despesas foram 29 milhões. Desses 29 milhões, tá aqui a taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance e comissão. E aqui temos outras taxas e despesas. São despesas operacionais do fundo. Mas, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Olha o tamanho da taxa de performance. Somei essas 4 aqui, dá 23% da receita. É puxado, bem puxado. Sinceramente, isso atrapalha um pouco. Eu acho um pouco demais essa taxa aqui. Poderia algo em torno de 15%. Já estaria aí bem em linha com todos os outros fundos, né? Eu vejo outros fundos trabalhando numa faixa de entre 8, 12, quando muito 14%, 15%, quiçá. Então é um ponto a se comentar. Interessante, né? Aqui um pouco do portfólio, ó, ele tem duas estratégias, né, principais. Participação societária em equity diretamente, né?
E é um ponto legal que ele tem participações majoritárias, então ele tem um controle e ele toca o empreendimento. Isso é bom, isso deixa a gente mais tranquilo. E ele tem um pouco de recebíveis também. E aí ele tem uma carteirinha de recebíveis. Aí ele coloca a diversificação do patrimônio, a gente consegue ver equity loteamento, 44%, equity incorporação, CRI, equity multipropriedade, recebíveis, ativos em bolsa, caixa, equity shopping. E aí ele coloca esses Novo Colorado, Land Bank, Cipasa, imóvel comercial. Então a gente vê que ele é bem dividido dentre os riscos, né? Ele tenta mitigar as operações mais complicadas, que o multipropriedade, por exemplo, que é um setor um pouco mais puxado, não representa tanto assim na carteira dele. A gente vê, ó, porque são por município, né? Ele traz aqui os municípios que tem um pouco mais, mas o grosso está no outros aqui. E um ponto interessantíssimo para se comentar é ativos performados, ativo não performado. Aí a gente vê aí o grosso fica em ativos performados, o que é muito bom. A gente vê outros fundos aí de desenvolvimento com ativos não performados, causa aí um problema. Um ponto legal também, para você que vai entrar nesse fundo, é essas bolinhas aqui com cores classificativas da gestão, sem confiar. Nesse tipo de fundo, nesse fundo com esse nível de complexidade, você tem que confiar na gestão. Não tem como você não confiar nessa gestão, senão você não consegue ficar em paz com esse fundo. Então a gente vê aí os ativos, aí, os CRIs, né? Ele coloca as bolinhas e tal, deixa a gente bem ciente do que está acontecendo. Os equities, os loteamentos também, ele coloca, né? Também todos os indicadores e tal. Sugiro para quem quer entrar, no final, se não me engano, tem um glossário. E aí você pega, dá uma lida, entende o que é cada uma dessas siglas. A gente vai passar por lá. Mais aqui as incorporações, né? A gente vê. Olha, ó, tem uma aqui que tá vermelhinho, ó. Era para estar vendido 100%, tá vendido 60%. Foi quando eu comento, puxando o fio de outro fundo, quando eu comentei, por exemplo, do Tord, eu falei, olha, esse aqui tem negócio que não tá vendendo e tal. Tá aqui, ó. A gente veio num fundo, notigaram um ativo que não está vendendo e a gestão já botou a bolinha vermelha lá, você já fica ciente do que está acontecendo. A quantidade de ativos também é um ponto legal. Muita coisa. A porcentagem do PL também, ó, bem controlada. Então, ó, vou até subir aqui, eu não mostrei para vocês o PL, a quantidade relativa ao PL, ó, bem light. Tudo super, hiper, mega diversificado. Por isso que eu falo, é muito ativo, é muita coisa, a gestão traz muita informação. Então, se você não confiar nos caras, você não consegue investir no fundo desse aqui. Você não consegue, você tem que confiar na gestão, confiar no trabalho, ver alguma live deles e tal, e aí você consegue entender, pô, vou comprar a ideia desses caras? Vou ou não? Porque são aí, ó, não para de aparecer. Eu vou tocar direto porque é muita coisa. Aqui, ó, 197, né? 197 ativos que os caras têm. Como é que você vai, pessoa física, fala, não, eu quero acompanhar pra caramba, eu vou pegar um por um pra olhar. Cara, é impossível, humanamente impossível você sozinho conseguir acompanhar tão de perto. Então você vai ter que acompanhar as bolinhas e ver o que tiver amarelo, você vai dar uma olhada um pouquinho mais a fundo para tentar entender. Mas fora isso, é praticamente impossível olhar tudo de forma extremamente de próxima, né? Muita coisa. Aqui um pouco dos CRIs, né? Ele coloca. A gente vê aí cada uma das posições deles. Os loteamentos que ele tem, né? Bastante coisa. É muito ativo, gente. É muito ativo mesmo. Aí ele coloca aqui um pouco dos outros fundos, né? Da TG Core. E aqui o glossário que eu comentei com vocês, ó. Que vocês têm que dar uma olhada para ver o que é o que. Então ele coloca ativos performados, vendas e obras em estágio avançado. É bem legal, ele traz tudo aí que você precisa saber. Bem fácil de você entender. Waiver, renúncia voluntária de algum direito ou privilégio, VGV, VGL, PLC, quem lembra daquele PLC que ficava lá em cima? Então olha, ó, 5 meses para Percentage of Compliance, método contábil para o reconhecimento da receita em vendas como principal variável baseada na evolução de suas obras. Memorandum of Understanding, um acordo escrito no qual os termos do contrato são definidos e tal. Então, leia aqui o glossário.
para você entender. Tem aqui os documentos da gestão também. Então, por que eu comentei até um ponto, deixa eu voltar aqui, desse POC aqui. Que esse POC está ligado na distribuição. Tem até uma linha que eu grifei de algum ativo aqui, como o relatório é muito grande, onde ele fala desse POC, que um certo ativo atingiu o limite e atingiu um valor e aí ele conseguiria começar a distribuir. Deixa eu achar aqui para você, só para a gente finalizar o vídeo. É muita coisa, viu, galera? O relatório desse fundo, ele é aqui, ó, achei, ó. Ele coloca, ó, a Pérola do Tapajós é um loteamento localizado em Taituba, que possui 91% da sua área total comercializada, e POC, vergossário, 87%, o que significa que a maioria da carteira de empreendimento já é reconhecida contabilmente para critérios de distribuição, entendeu? Então, é uma classe de ativo que você tem que entender o que ele é. Então, você tem que ver aqui, pô, o que é o tal do POC aqui? Ah, beleza. Entendeu? Você tem que entender bem do fundo como um todo. É um setor que eu gosto de investir? Galera, eu não sou fã. Eu não tenho muita vontade de investir no desenvolvimento. Eu prefiro estar no lado, como eu falei, eu prefiro ser o credor da operação, não prefiro estar diretamente na operação. Mas é um fundo que tem interessante, tem seus problemas relacionados a taxas e tal, um pouco da formatação do relatório que eu não gosto. Eu compartilho dos investidores que não gostam dessa formatação desse relatório, que acham meio puxada a leitura e tudo. Eles poderiam fazer um formatação mesmo de fato melhor, mas no geral, se tratando de desenvolvimento, não, na minha visão, não tem outro fundo para você investir em desenvolvimento que não seja o Tigar. Se você for investir em desenvolvimento num fundo que não seja o Tigar, vai arrumar dor de cabeça. Ele até então não trouxe dor de cabeça. Até um ponto, comentar de sensação de dor de cabeça, teve uma emissão lá atrás, pô, já deve ter mais de ano isso, que ele fez, que teoricamente foi abaixo do VP, entre grandes aspas. Por quê? Porque soltaram a emissão oficial, o VP do fundo era 130, soltaram a emissão a 127. Algo desse tipo, eu não lembro de cabeça exatamente. E o pessoal ficou muito bravo e tal, e a gestão falando, não tá abaixo do VP, o VP é esse e tal, só que ficou uma briga entre gestão e o mercado e tal, sobre essa questão dessa emissão. E aí o mercado falou, então beleza, lembra até uma live do Barone. O Barone falou, beleza, mostra pra gente como é que você calcula o VP. E aí era um cálculo extremamente complexo para calcular o VP desse fundo. Então, é um ponto a se comentar aí. É um fundo que tem ele é mais complexo que um fundo normal. Então, para você que se interessou, quer investir e tal, bote isso na sua cabeça. Acompanhe mais de perto. Leia com mais calma, mais tranquilidade. Não é um fundo que você vai chegar rapidinho para relatório, lá, folheia ele rapidão e morreu o assunto. Não, ele é um fundo mais complexo e é um fundo que você tem que ter mais confiança na gestão aí, um pouco mais de confiança que o normal. Beleza? É isso que eu tenho para trazer para você sobre o Tigar. Nunca tinha falado dele aí no canal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acham do fundo, o que vocês acham do relatório, se vocês concordam comigo que eu comentei essa questão das taxas, da formatação e tal. Deixa aí nos comentários para mim, fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!